seguir falando de eleições, mas agora lá dos Estados Unidos. O debate presidencial entre Kamala Harris e Donald Trump agitou a corrida à Casa Branca. Segundo as pesquisas, a democrata ampliou a vantagem contra o republicano. Para a gente falar mais sobre esses movimentos lá nos Estados Unidos, a gente recebe aqui no Fast News o Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais. Professor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lívia. É uma satisfação estar de volta. Obrigado pelo convite. Dá para dissociar essa agora maior vantagem de Kamala nessas pesquisas do debate? Nessa última semana, né? Não acabou essa ainda. Não teve nada de novo, exceto o debate. De fato, ela foi vitoriosa no debate. Mas, Lívia, isso não significa que a vitória nessa batalha signifique uma vitória na guerra ou na corrida eleitoral como um todo. Ela está 1,5 ponto, 2 pontos acima do Trump, na média das pesquisas, só que a eleição dos Estados Unidos não conta tanto assim o voto popular. Conta é a corrida pelo colégio eleitoral. Obter pelo menos 270 dos eleitores, esses sim que compõem o colégio eleitoral, suficiente para eleger a presidência da República. E estatísticos dizem que para ela vencer a Casa Branca, né, e para a presidência, ela precisaria estar entre 5% e 8% na frente do Trump, algo que está bem distante. Ou seja, o que a gente tem na prática não é uma corrida por todos os eleitores dos Estados Unidos, mas sim uma batelada de pouco mais de 22, 23 mil votos nos lugares específicos para obter essa maioria. Sabe-se, por tendência histórica, que ela, Kamala Harris, por causa do partido dela, sai com 226 votos no colégio eleitoral, porque estados que tendem a votar para o Partido Democrata em maioria somam isso, enquanto que o Partido Republicano, Donald Trump, sai com 219. Eles estão embatendo, né, ou disputando por vencer 3 ou 4 dos 7 estados que estão indecisos. Gustavo Segré. Vladimir, um prazer estar aqui contigo. Você tocou num ponto fantástico, não? Os delegados são os que contam. Devemos lembrar que na eleição em que o Trump ganha da Hillary Clinton, ela obteve 2 milhões e pouco a mais do que ele. E mesmo assim, não levou à presidência. Mas o candidato Trump, ele falou, e deve ter se tocado que não foi muito bem no debate, não vou debater mais com a Kamala Harris. Isso pode prejudicar a campanha do Trump, o fato de não encarar de novo um debate com a outra candidata? Segré, eu acho que não, porque quem está devendo apresentar quais são as pautas dela é a Kamala Harris. Tipicamente uma candidata que muda de opinião, o partido provavelmente a escolheu porque seria uma folha branca e poderia imputar a ela qualquer imagem, mas ela perdeu a oportunidade nesse debate. Especificamente os eleitores indecisos, inclusive tiveram essa mesma ideia dos dois. Eles fugiram das perguntas que seriam espinhentas para eles e perderam a oportunidade de promover detalhes das suas políticas. O eleitor do Trump está consolidado, tendendo à vitória, e ele, sabendo que a batalha será em 7 estados, tem vantagem em pelo menos 3 deles, que talvez seja o suficiente da vitória, pelos temas que estão associados à campanha histórica dele. Nevada, um estado que foi muito afetado pelo setor de serviços da Covid, tende a votar nele porque tem uma boa pauta econômica. O estado do Arizona, que é muito afetado pelo fluxo migracional, tende a votar também em favor da pauta do Donald Trump, assim como o estado da Pensilvânia, que hoje está empatado, mas é um estado bastante diversificado e que, em especial, tem dado apoio à política do Donald Trump desde que ele se apresentou como candidato à presidência. E outro tema, Segré, é difícil, inclusive, a própria Kamala Harris tentar obter vitória, já que os outros estados que estão em disputa têm lá temas específicos, que se ela apostar muito nesses temas, ela pode perder outros estados, como, por exemplo, é o caso da Geórgia. As questões de minoria étnica em muitos estados, ali a maioria é de negros e poderia afastar um tanto o eleitorado de outros estados. A circunstância para ela não está nada boa em Michigan, diante a postura bastante dura em favor de Israel e pouco favorável à situação dos palestinos, já que aquele é o estado que mais tem participação de árabes, né, ou descendentes muçulmanos, e que pode ser, como eu dizia, aqueles milhares de votos suficiente para ela não obter a vitória.
Professor, com base nessas dificuldades para Kamala Harris, e se o senhor fosse conselheiro dela, o que ela deveria explorar mais daqui para frente? Ela tem explorado muito a questão de políticas para a classe média, direitos reprodutivos, essas pautas afirmativas, saúde também. No que ela deveria focar? A gente está com o programa terminando. Em 30 segundos, por favor. Sei que é um desafio. Lívia, eles especificamente traçaram uma meta de atingir o público que não a conhece, não conseguiram fazer isso. Estimular as pessoas a ir para votar, eu acho que não fez isso. E aqueles que estão desgostosos com o Trump e que ela teria que convencer a não sair para votar nele, também não fez. Eu acho que se ela tem alguma chance de vitória, é se apresentar como candidata à mudança. E para isso ela tem que se afastar do Joe Biden e enfatizar o que ela faria diferente. E eu acho que ela não está disposta a fazer isso, e isso deve custar a vitória dela. Se realmente pretende vencer, esse eu acho que seria o caminho mais fácil, se afastar do Biden e se apresentar como a candidata da mudança. Boa, professor. Mandou bem no tempo. Cronometrado. Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais, falando sobre eleições nos Estados Unidos. Muito obrigada, viu? Obrigado. Bom fim de semana. Igual, bom trabalho. Abraço. Muito obrigada.